Coloquei para gravar. Aí, agora começou. Boa noite, tudo bom com vocês? Meu nome é Victoria, eu sou da Liga de Estudos de Gênero e Sexualidade em Saúde. Eu faço enfermagem aqui na Unicamp. Eu estou no meu quarto semestre, tem 5. E hoje a gente está com a professora Rose, ela é professora de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e ela também faz parte do ambulatório de infecções genitais da Unicamp. A aula vai ser sobre ISTs na população trans. E, Rose, a aula é toda sua. Se precisar de qualquer coisa, é só falar. Tá bom, muito obrigada. Eu vou espelhar aqui minha aula, e é a parte que mais demora, porque eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu vou conseguir, tá bom? Vocês estão vendo? Estamos sim, tá certinho. certinho. No lugar certinho. Pronto. Tá tudo certo aí? Todo mundo tá me ouvindo? Todo mundo tá me vendo? Sim. Para mim aqui tá tudo certo. Tá, eu só vou desligar aqui meu WhatsApp, senão vai ficar pipocando. Bom, primeiro, nós temos uma hora para conversar, não é isso? E eu queria agradecer o convite da Liga, uma liga jovem, conversei um pouquinho antes com a Vitória, eu já dei aulas para várias ligas, inclusive a liga lá da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e uma liga sempre interessante, porque são pessoas que doam o seu tempo por um tema que interessa. Então, isso realmente é o diferencial para quem está dentro de uma graduação, né? Normalmente a gente tem uma visão bem individualista, né? E a liga é uma doação. Na verdade, você doa seu tempo para que todos possam ganhar e aprender sobre um tema específico. Bom, e sobre infecções sexualmente transmissíveis, eu atuo no ambulatório de infecções genitais, que é uma coisa um pouquinho mais ampla do que só infecções de transmissão sexual, há mais ou menos uns 20 anos. Né? Então, a gente tem uma experiência grande, né? Além de ter a experiência, além de ter os casos, a expertise, a gente também se aprofundou muito em pesquisa, em revisões de protocolos. Então, o que eu vou trazer para vocês são conhecimentos baseados em evidências, né? E um pouquinho da minha expertise. Claro, para poder dar aquele molhinho especial, afinal de contas, para dar o diferencial, ok? Então, vamos falar aqui de população trans. Acredito que para a Liga, os integrantes da Liga, não. Eu não estou conseguindo passar, tá vendo? O problema é isso, que eu não consigo passar. Como é que eu passo, gente? E agora? Aí é sempre esse problema para mim. Viu? Vocês estão vendo? Então, eu vou tentar de novo. Agora, vocês estão vendo? A gente continua vendo o slide, mas não passou ainda pra gente. Tá. Agora, espera um pouquinho. E agora? Agora passou. Tá. Está em tela cheia? Full? Sim. Ok, então vamos lá. Então, para o pessoal que é da Liga, talvez não faça muita diferença o que eu vou apresentar agora. Mas como a gente tem os meus alunos, algumas pessoas que não lidam isso com tanta frequência, como você mesmo falou, Vitória, é uma coisa que se sente falta em todas as áreas da graduação, a gente não fala muito sobre isso, né, na graduação. Eu vou mostrar aqui algumas informações importantes. Então, eu peguei esse desenho que chama Mandala da Diversidade, para que fique um pouquinho mais fácil, porque é um desenho, né? Você consegue ver melhor. Então, você tem aqui o sexo biológico. Sexo biológico, você tem o feminino, você tem o masculino e o intersexo. O intersexo são as DDS, são os distúrbios de diferenciação sexual, que a gente estuda isso lá quando a gente faz genética, lá no começo da faculdade. E aí você tem essa outra bolinha, que é a expressão de identidade de gênero. Então, assim, como é que você se identifica? Você para você mesmo, como é que você se identifica? Aí você tem, eu me identifico como homem, eu me identifico como mulher, mas eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. Então, eu não sou uma pessoa binária. É esse a classificação. E aí você tem a orientação sexual.
Então, eu posso ser uma mulher que me interesso sexualmente apenas por mulheres, eu posso me interessar apenas por homens, eu posso me interessar por homens e mulheres, e aí tem uma diversidade enorme. E tem a identidade de gênero. A identidade de gênero é como você se vê. E como é que a gente classifica isso? A pessoa que tem uma consonância, ela se vê igual ao sexo biológico, eu sou mulher, me vejo como mulher, falamos cisgênero. E a pessoa que se enxerga de maneira diversa ao sexo biológico, a gente chama transexual ou transgênero, ok? Então, do que a gente vai falar aqui? Basicamente, a gente vai falar dos não binários que têm atividade sexual tanto com homens, mulheres, né? Mulheres não binárias que têm atividade tanto com homens como mulheres ou com ambos. Nós vamos também falar de mulheres biológicas que são homens trans, é o transexual masculino, ou seja, ela nasceu feminina e tem como identificação ser transexual. E a gente vai falar. E aí você muda a sua orientação sexual dos homens trans, pode ser heterossexual, pode ser homossexual ou bissexual. E nós não vamos falar dos que não têm atividade sexual, que são os assexuados, ok? E vamos falar dos homens. Os homens o transexual masculino. E aí você vai ter também heterossexual, homossexual e bissexual. Não vamos falar dos assexuados. Então, basicamente, nós vamos falar, se a gente fizer um resumo, nós vamos falar de transexuais que possuem vagina. Então, nós temos homens transexuais, ou seja, eram mulheres, mas agora eles se identificam como homens. Porém, eles não fizeram uma cirurgia. Existe uma cirurgia para você fechar a vagina, chama vaginectomia, né? Mas esses homens transexuais ainda têm vagina. E aí todas as modificações, por exemplo, atividade sexual, que pode ser com ou sem penetração desses homens, elas interferem, são envolvidas nas mudanças do epitélio vaginal e da flora vaginal, que a gente chama de microbioma, que ocorre nesses homens. E eu vou mostrar isso para vocês. Mulheres transexuais, biologicamente homens, que são transexuais femininos. Essas mulheres, aí a gente só vai falar das mulheres que fizeram a cirurgia eu não consigo falar essa palavra, mas vocês sabem o que eu estou tentando falar, né? Então, essas são as mulheres que a gente opera, né? A gente, que eu falo, o doutor Brito e os residentes dele, que operam lá no ambulatório de saúde sexual. Então, elas fazem a retirada dos corpos cavernosos, né? Fazem um túnel na região perineal, e aí você tem um assentamento desse túnel, em geral, com a bolsa escrotal, com a pele da bolsa escrotal, e quando você tem isso, geralmente quando você tem um pênis um pouco mais curto. Quando você tem um pênis maior, é exclusivamente a pele do pênis que é injetado lá para dentro. Então, essas mulheres transexuais, elas têm vagina, né? Elas fazem essa cirurgia e elas têm algumas modificações nessa vagina. Agora, é importante entender que, mesmo os homens transexuais com vagina e as mulheres transexuais com vagina, elas podem, e a gente vai ver aqui na literatura, praticam muito sexo oral. Tanto sexo oral com penetração, que é mais comum nas mulheres transexuais, como sexo oral com penetração de dedos ou sexo oral anal. Então, a gente tem que falar tanto do sexo vaginal, dessa
vagina residual nos homens trans e nessa neovagina nas mulheres trans, como na atividade de sexo anal, que pode ser com penetração ou apenas o sexo oral nos homens trans. Então, por isso que eu coloquei aqui os tipos de prática sexual. Então, o sexo anal pode ser feito com a penetração de pênis, e aí independe de que trans que a gente está falando, tanto trans feminino como trans masculino pode ter penetração anal. Mas pela literatura a gente tem uma prevalência maior em mulheres trans. Uso de dedos ou punhos, masturbação pode ser feito, sexo oral, que eu acabei de falar para vocês, o contato de genitália externa de ambas as parceiras, isso ocorre muito em mulheres homoafetivas, mas também pode acontecer em homens trans, com homens trans, sexo com homens trans, vibradores, uso de consoles que são conhecidos como sex toys, né, os brinquedos sexuais, cinta de pênis plástico, alguns homens trans utilizam esse pênis plástico em suas parceiras, às vezes em seu parceiro também, plugs anais, bolas em sequências com pompoarismo. Então, existe uma diversidade. Então, vocês devem pensar assim, se existe alguma prática envolvendo os sex toys, você deve pensar assim, como é feito essa higienização? E isso interfere desses instrumentos. Isso interfere principalmente nas modificações da microbiota vaginal e pode também interferir em formação de fissuras, dependendo da força empregada e tudo mais. Então, é aí que vocês têm que pensar. Eu posso pegar uma DST por usar um sextoy? O sextoy depende da DST. Né? Para você, por exemplo, você pode tricomoníase. Tricomoníase, se você usar por exemplo, esse aqui em cima, esse consolo, numa parceira, uma parceria feminina com tricomonas e imediatamente colocar na sua vagina, sim, você tem uma grande chance de pegar uma tricomoníase. HPV. HPV, ele tem uma particularidade. Ele é um vírus em que você tem transmissão por contato íntimo com trauma. Então, é basicamente uma fricção. Então, essa fricção pode ocorrer com essa presença desses instrumentos. Aqui eu estou apresentando para vocês, que eu achei bem interessante, a questão do protetor lingual para sexo oral. Então, a gente tem, para sexo com penetração, uso dos preservativos, né? Para sexo de dedo, nós temos as dedeiras, que eu não trouxe, infelizmente, mas temos dedeiras. É tipo uma camisinha pequena para dedo, mas para o sexo oral você fica muito limitado. Então, para o sexo oral, tanto receptivo quando você vai ser ativa no sexo oral, você não tem como se proteger. E a boca é uma mucosa. Então, você pode pegar praticamente todas as doenças de transmissão sexual através da mucosa oral. Então, você pode pegar HIV, você pode pegar gonorreia, você pode tem até um trabalho aqui que eu trouxe para vocês da inflamação de garganta com gonorreia, você pode clamídia. Então, assim, todas, HPV, então isso, HIV, isso, principalmente se você tiver uma periodontite, uma saúde oral muito ruim, isso também facilita. Então, não existe um instrumento para uso sexo oral. Existem algumas coisas, por exemplo, aquele papel ou plástico filme que você embrulha bolo quando você sai da festa. Você coloca sobre a genitália e pode usar. E aqui tem o que você pode usar na camisinha. Você corta os dois extremos da camisinha e corta o meio dela e coloca sobre a vulva. Parece uma bobagem, mas o sexo oral tem o mesmo risco que o sexo vaginal e tem um pouco menor de risco que o sexo anal, porque no sexo anal você tem muito mais trauma.
Mas você pode pegar essas doenças. E a gente não fala. E muitas pessoas elas têm receio de se declararem praticantes de sexo oral. E aqui eu já trago o primeiro trabalho para vocês. E exatamente sobre os fatores que estão associados, né, na presença de vaginose bacteriana em mulheres que fazem sexo com mulheres. É uma revisão sistemática, então vocês sabem que é um trabalho de alto poder, né? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque a vaginose bacteriana, que é uma mudança drástica no equilíbrio da microbiota vaginal, ela está associada a várias patologias, a vários fatores de risco. Um dos maiores fatores de risco para você pegar uma DST chama vaginose bacteriana. Então, o que é a vaginose bacteriana? Você tem a vagina de uma mulher normal rica de lactobacilo, que são bactérias gram-positivas, que produzem, através do uso do glicogênio, ácido lático. Então, nós mulheres da menarca, saudáveis, temos uma vagina ácida, que ajuda e muito a proteger essa região. Quando você tem uma vaginose bacteriana, você não tem lactobacilo. Você não tem uma vagina ácida. Muito pelo contrário. O glicogênio que existe ali, ele é desdobrado pelas bactérias que estão lá para um tipo de ácido graxo que é extremamente estável. Ele é um ácido, mas ele não acidifica a vagina. Então, ele tem capacidade de proteção muito baixa. Então, a presença de uma vaginose bacteriana aumenta o risco de você adquirir clamídia, gonococo, tricomonas, HIV. Então, por isso que eu coloquei isso aqui para vocês verem. Então, veja só. Quais são os fatores associados à presença ou à chance ou risco de ter uma vaginose bacteriana? Número de parceria sexual. Isso vocês já sabiam, porque isso ocorre também nas mulheres cis. As mulheres que têm relação sexual com os homens heterossexuais, elas também. Quanto mais parceiro sexual elas têm, maior o risco de ter vaginose bacteriana. E isso ocorre também com as mulheres. Então, quanto mais parceiras sexuais femininas essas mulheres tiverem, mais elas vão ter vaginose bacteriana. Isso conta ao longo da vida e recente. Então, nos últimos meses, quanto que teve de relação sexual? E também a maior frequência de sexo. No último semana, qual foi a frequência de sexo? Isso, pessoal, é muito importante porque as mulheres que fazem sexo com mulheres, principalmente essa nova geração, muito jovem, elas não têm uma preocupação, que é a maior preocupação das mulheres que têm relação com homens, que é o quê? Engravidar. Então, saindo essa questão de engravidar, elas pouco se preocupam com as questões muito importantes, que é de transmissão de doenças sexuais. Então, a frequência, a gente percebe isso na internet, até mesmo no consultório, colegas vêm até mim que sabem que eu lido com essas questões, eu faço ambulatório de adolescente também, e lá a gente percebe isso. Quando ela tem uma atividade homoafetiva, é uma diversidade enorme de parcerias sexuais, e essas mais adolescentes, né? Então, você tem muita troca, e são trocas rápidas. Então, isso aqui é um fator muito importante. Então, essas mulheres, com certeza, têm uma disbiose, que é a vaginose bacteriana, com maior frequência. Sexo oral receptivo. Então, você tem a vagina e você está fazendo sexo oral nessa vagina. O que acontece com esse ambiente vaginal? Aumenta a incidência de vaginose bacteriana, mas não aumenta a sua prevalência. E existe trabalho mostrando, assim, fazendo uma coorte de casal homoafetivo e vendo como elas vão se parecendo essa microbiota, elas vão acabar ficando muito parecidas, em geral, com uma tendência para ir para uma flora tipo 3, que é a flora que fica mais próxima da vaginose bacteriana. Porém, sexo digital, seja ele anal ou vaginal, receptivo, e o uso de sextoy, ele falou que não aumenta
a vaginose bacteriana? Aumenta o trauma, né? Muda a microbiota, mas não muda o suficiente para provocar o aparecimento de uma vaginose bacteriana. Muito bem. E essa flora vaginal da mulher homoafetiva? Então, já falei da vaginose bacteriana, vamos ver a frequência das próprias DSTs. Então, aqui a gente tem tricomoníase, clamídia e gonorreia. Esses diagnósticos aqui foram feitos com diagnóstico com metodologia de uso do DNA, né, PCR, então é um diagnóstico de sensibilidade, especificidade extremamente alta. Então, o que você tem aqui? Ó? Vamos olhar aqui. Todos, mulheres que fazem sexo com mulheres, mulheres que fazem sexo tanto com mulheres como homens, e mulheres que só fazem sexo com homens. Quando a gente vê tricomoníase, vejam, eu quero que vocês olhem só o que está dentro do parênteses. Então, você tem aqui 8% seriam todas, né? Então, 8% seria esse diagnóstico de tricomoníase. Quando você tem mulheres que transam com mulheres, você tem 15%. Mulheres que transam com os dois, 24%, e mulheres que só transam com homens, 4%. Então, vejam que as mulheres que transam com mulheres têm uma prevalência maior que a média geral e maior das mulheres que transam só com homens, ok? Vamos ver a clamídia? A clamídia, nós temos aqui 4% das mulheres que transam só com mulheres e 6% que transam com dois. Então, também muito próximo desses dois. Aqui eu truco um pouquinho, porque os homens, a prevalência de grávida com clamídia é em torno de 9,5. Mas nesse trabalho apareceu isso aí. Gonorreia, você também, aqui é 0. Tá vendo como a gonorreia ela tem uma diferenciação? A gonorreia ela precisa de um trauma um pouquinho maior. E a candidíase não é uma DST, tá bom? A gente não vai falar disso. Então, percebo que existe essas mulheres que transam com mulheres, ela tem uma prevalência relativamente igual, um pouquinho maior, mas sim, normal, vamos dizer, dentro da normalidade. Por quê? Porque a maior DST para essas mulheres, da mulheres homoafetiva, é o HPV, pelo tipo de sexo que é praticado. Bom, e o que acontece com as mulheres, desculpa, com os homens trans, ou seja, mulheres biológicas que têm essa transição, fazem a transição para o sexo masculino. Então, vamos ver como é que é o epitélio da mulher cis aqui, ó. Então, veja só, esse é o nosso epitélio, mulher amenaca. É um epitélio gordo, né, que é vagina, e aqui é a lâmina basal. Desculpa, eu não falei antes. Então, aqui embaixo, lâmina basal, aqui essa parte branquinha é a vagina, tá bom? Isso aqui é o epitélio vaginal. O epitélio vaginal ele tem um crescente, ele vai maturando nesse sentido. Então, as células que eram bem gordinhas, com núcleo grandão, elas vão ficando bem largas e o núcleo vai ficando pequenininho e bem pigmentado. Ela vai amadurecendo. Ela amadurece tanto que ela chega aqui no final, ela cai para o lumen vaginal e morre, já fez a função dela. Então, isso aqui é uma mulher saudável, uma mulher cis. O homem trans, através do uso dos hormônios para fazer essa transição, ele começa a ter várias modificações corporais, ele começa a ter modificações de pelo, é óbvio que vai mudar a vagina. Porque o epitélio vaginal, isso aqui, pessoal, é uma mulher na menarca. Se você pegar uma mulher, uma criança pré-pubre, ela também vai ser atrófica. Se você pegar uma mulher no climatério, ela vai ser atrófica. Ela vai lembrar muito o epitélio de um homem trans, com algumas diferenças. E é isso que os trabalhos atuais mostram, essas diferenças de epitélio. Então, é óbvio que os homens trans, né, dos que têm vagina, vão ter um epitélio atrófico. Por quê? Porque ele diminui, ele bloqueia a função estrogênica. Ele está em uso maciço de hormônio masculino. É isso que ele quer. Mas
existem outras modificações. Então, vejam só, os microbiomas desses homens trans, é óbvio que eles vão ser deficientes de lactobacilos. Por quê? Os lactobacilos, eles são muito dependentes do pH vaginal. Então, para você ter, é uma questão de retroalimentação. Você precisa ter função estrogênio normal e você precisa ter pH ácido, para que isso se alimente o tempo todo e você tenha produção adequada de lactobacilos. Então, ocorre no homem trans periceptélio atrófico, você vai ter praticamente some todos os lactobacilos. Além disso, você não tem maturação nenhuma do epitélio, é zero, e é óbvio que você vai perder essa barreira de proteção que eu descrevi anteriormente para vocês. Agora tem uma coisa muito interessante. A gente comparou com as pré-púberes e as climatéricas, mas vejam que quando eles fizeram uma investigação das comunidades bacterianas nas vaginas dessa população, eles viram diferença. Então, eles pegaram aqui, mulheres na menopausa, né, foi o que a gente usou como exemplo, os homens trans, né, os trans masculinos, com uso de testosterona, óbvio, e compararam com vaginose bacteriana molecular. Ou seja, aquelas mulheres que, apesar de não ter sintomatologia, no exame de microscopia ou no exame de PCR, foi identificado a comunidade bacteriana que é típica de vaginose bacteriana. Então, o que é típico de vaginose bacteriana? Atopóbio, Gardnerella vaginalis, Escherichia, Megasfera, Escherichia coli, polimicrobiana. Então, foi achado isso aqui, vaginose bacteriana, tranquilo, a gente já conhece, sabe disso. Pós-menopausa, também, a gente sabe, conhece, que é basicamente anaeróbicos que estão ali, né? Você não tem lactobacilo, então você tem um monte de bactérias diferentes, muito Escherichia, muito Streptococcus. E quando foram ver o microbioma da vagina das mulheres trans, dos homens trans, dominado por testosterona, eles descobriram que, apesar de ter epitélio que lembrava muito as mulheres climatéricas, o microbioma, a comunidade bacteriana era diferente. Então, eles acreditam, né, e isso é uma das conclusões do trabalho, que existem outras modificações que ocorrem na vagina de um homem trans que vão além da atrofia do epitélio. E isso, com certeza, eles falam isso no artigo, está mediado pela testosterona. Eles não sabem ainda. Então, hoje em dia tem, assim, está aumentando muito publicações de o perfil hormonal e microbiota, porque acredita que isso também pode influenciar. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de citologia também, né? Então, homens trans, né? Sempre que a gente falar aqui de homens trans, está falando de homens trans com vagina, ok? Não fizeram a vaginectomia. E aqui também, eles pegaram um grupo para comparar, um grupo de citologia trófica. O que é citologia trófica? É a mulher no climatério, pós-menopausa, mas também as mulheres que estão pós-parto. As mulheres que estão pós-parto, elas vivem numa secura, é um epitélio extremamente atrófico, e isso até pode levar ao aparecimento de uma das patologias bem comum que é nessa população, que é a vaginite inflamatória descamativa. Então, eles pegaram um grupo de mulheres com vaginas atróficas, e elegeram esse menopausadas e pós-parto, e fizeram a comparação com o epitélio, a citologia dos homens trans. E aí, olha só o que eles viram. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Olha só o que eles viram. Aí, perdão, pessoal. Vocês estão vendo aqui, então, né? Sim. Sim.
Tá mudo, Rose. Professora, Desculpa, eu fui dar uma bronca na minha filha aqui que está fazendo barulho, tá? Bom, voltando. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim. Então, vamos voltar. Então, eles pegaram esse grupo de atróficos e compararam com uma vagina atrófica, óbvio, de homem estranho, que eu já mostrei para você, que é atrófica mesmo. E aí, o que a gente espera? Quando você tem uma citologia, agora chegou a hora dos citólogos, eu espero que eles estejam aí, que você simplesmente não consegue identificar, né, porque é muito atrófico, você coloca lá diagnóstico insatisfatório, certo? Então, se vocês compararem homens trans e esse grupo de controle atrófico, vocês vão ver que existe uma diferença enorme aqui, ou seja, os homens trans, a atrofia do homem trans é muito mais frequente do que nesse grupo atrófico, ou seja, é muito mais difícil fazer uma citologia desses homens trans. E mais importante, pessoal, não existe naquele papel do Papa Nicolau, não existe essa informação que você está colhendo do Papa Nicolau de um homem trans. Você tem que fazer uma anotação. Então, aí já começa a aparecer a dificuldade dessa população em relação aos serviços de saúde. Então, você não tem isso. Os trabalhos mostram muito essa dificuldade de você identificar essa população, porque não existem esses marcadores de maneira comum, tá? Mas quando você vai olhar aqui alguma alteração epitelial, você percebe que elas são muito parecidas. Então, o que eles colocam aqui? Que apesar de ter grande atrofia, muito maior, ser muito mais insatisfatório, quando você observa, as alterações elas são muito parecidas. Então, para homens trans, vale a pena você fazer a citologia, sim. Então, não deve ser negligenciada a citologia. Eu não transo com homem, eu não faço sexo com penetração. Eu já expliquei para vocês que o HPV ele é diferente. Você pode não ter penetração, mas você pode adquirir facilmente a infecção por HPV, que é o precursor, que a gente sabe. Muito bem, chegamos... Prof, posso fazer uma perguntinha? Pode, claro. Nos homens trans, que a gente é uma população que tem maior incidência do HPV e tem uma maior dificuldade de fazer citologia, a gente pode lançar mão direto da PCR, se a gente tem disponibilidade? Pergunta ótima. Sim, hoje em dia o que a gente quer é transicionar todo mundo para isso, né? Fazer a citologia em meio líquido e fazer, então, isso de maneira para todo mundo. E você tem razão, para essa população seria melhor você fazer. Agora, não fazer, mas aí você teria que fazer uma investigação, porque aí você pode ter uma autoprevalência de HPV, até HPV de alto risco, que talvez seja um perfil dessa população, que eu ainda vou mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Então, todos os exames, eles podem ser feitos. O que muda é a leitura e a interpretação que você vai fazer neles, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Esse trabalho aqui é do Paquistão. Eles pegaram 1.562 transgêneros. Um trabalho, assim, né, enorme. Agora, eles tiveram a brilhante ideia de não dividir o que era masculino e o que era feminino. Então, o que eu vou passar para vocês, eu não sei dizer o que é, porque o trabalho não fez essa divisão. A gente sabe que, assim, não dá para adivinhar. A gente sabe que a população de trans feminino, proporcionalmente, ela parece mais que a de trans masculino. Isso é uma evidência. A gente vê isso em pesquisa, a gente vê isso no ambulatório de saúde sexual do Dr. Brito, da Unicamp, então, mas eu não sei dizer que proporção que é essa. Mas tudo bem. Então, olha só. Então, aqui, a frequência das infecções de transmissão sexual esses transgêneros.
Então, vamos pegar aqui, ó, o número total é esse, aí ele não botou como por prevalência, a prevalência é mais para esse lado daqui, mas botou como números gerais. Então, você tem HIV, você tem aqui sífilis disparado, ó. Tá vendo? 600 de mil, se eu souber fazer conta, deve ser quase uns 50, uns 45%, né? Aí você mistura a sífilis com hepatite C, olha aí só, vamos olhar aqui um mais simplesinho. Vocês veem que sífilis está brilhando aqui, né? Sífilis. Então, o que você passa pela sua cabeça? Paciente, pessoa transgênera, precisa fazer exames de sorologias. E qual que não pode faltar? Sífilis, ok? Então, isso dá para a gente ver. Vamos olhar com esse outro lado aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele fez por idade, então percebam que a idade maior, de maior prevalência das doenças, distribuição é dos 31 aos 60 anos, né? Grande número aqui de sífilis positiva nessa faixa etária. Sífilis é em todos os lugares, né? É a localização, lá eles dividiram área rural e cidades. É óbvio que toda vez que a gente tem prevalências de doenças relacionadas ao sexo, você tem o maior número proporcionalmente em locais urbanos. Bom, essa aqui é um outro trabalho. Esse aqui, olha, é um número menor, de 871, né, 1.500, mas aqui eles dividiram, tá? Então, eles fizeram um feminino ao nascimento, então, trans masculinos. E esse aqui é um trans feminino. Então, vamos olhar aqui, ó. São essas. Esse é o não binário. Esse aqui... vamos pegar esse aqui que tem os 4. Esse é o não binário. Esse é o não binário atribuído masculino ao nascimento. Esse aqui é o transgênero masculino. E esse aqui é o transgênero feminino, ok? Então, o feminino é esse aqui. E esse aqui é o masculino. Vejam que esse aqui que eu falei da garganta, ó, eles escolheram esse material em vários locais. Então, você tem aqui, ó, reto, faringe, genital, aqui faringe para gonococo, desculpa, faringe para clamídia, reto, gonococo, reto, clamídia, genital também, aí sorologia, sífilis e HIV. Então, vamos dar uma lida aqui, vamos ver o que a gente vê. Aqui nós temos 10%, ó, e aqui 5%. Então, vamos dar uma olhadinha em relação ao gonococo da faringe. Vou pegar só o gonococo. Você tem aqui 0, vamos pegar só os transgêneros. Você tem transgênero masculino e o transgênero feminino. Então, é óbvio, foi o que eu falei para vocês, você tem a prática do sexo oral e você tem aqui, ó, quase 7% de mulheres transgênero com clamídia, com gonococo na faringe. E os homens transgêneros também fazem em torno de 6% de gonococo. Vamos olhar o gonococo aqui, gonococo retal. Olha o gonococo retal dos homens trans. É bem pouco, tem 3%. A prática de sexo anal nos homens trans é muito parecido com a isomoafetiva. É baixa, mas é baixa. E a maioria das vezes é oral, receptiva, e não com penetração. E olha aqui, transgêneros, mulheres transgênero, 6,5%. É metade, né? Vamos ver o genital? Agora você pergunta, mas que genital? Aqui ele não diferenciou quem era operada de quem não era operada. Então, eu estou considerando o sexo biológico. Então, vamos lá. Transgêneros masculinos, então, vagina, gonococo, 4%, e transgênero masculino, estou considerando pênis, 1,7%, gonococo. Veja que aqui nós temos um problema importante de gonococo com as mulheres, com os homens transgêneros. Quando a gente vai para a clamídia, você tem aí
meio que uma inversão. E a quantidade é muito grande, olhem só. Homens transgêneros, mulheres transgêneros. Olha a prevalência aqui do reto. Homens transgêneros, mulheres transgêneros. Genital, homens transgêneros, mulheres transgêneros. Então, veja que o reto aqui, ó, você tem uma grande parcela de positividade para a clamídia. A clamídia em geral, pessoal, ela tem uma prevalência, como eu falei para vocês, em torno de 9,5, 9,5 em grave. É em torno de 10. A população geral é em torno de 10, 9,5, 9 por aí. Então, está dentro do que a gente está esperando. Sífilis, você tem muito mais em homens, mulheres transgêneros. E HIV só apareceu 1,3 em homens e mulheres transgêneros. Pronto, vou falar de HPV. Porque a gente tem uma maneira de fazer o cuidado, né? O bloqueio, a prevenção, que é a vacina. Então, qual é o grande problema da vacina? Vamos falar primeiro dos Estados Unidos, depois vamos falar aqui do Brasil. Primeiro que nos Estados Unidos você começou isso aí, ó, no calendário nacional, em torno de 2011. Inclusão de homem que faz sexo com homem. E aí, veja só que houve um buraco de 8 anos, que em 2019 foi que eles começaram a incluir pessoas com declarações de gêneros diversos. Isso faz uma diferença, pessoal. Por quê? Porque você fica à margem disso. Se você chega num serviço e você não se identifica, você não se vê nesse serviço, você não fica nesse serviço. Inclusive, esse mesmo trabalho fala disso, que a maior influência que as pessoas transgêneras tinham de se vacinarem era alguém de lá, da área da saúde, lá do postinho, da clínica, conversar com ela e explicar a vacina, o que a vacina tinha de bom para ela. Então, isso aqui foi importante lá. E como é que é no Brasil? Nós temos nosso calendário nacional, que, se não me engano, é de 9 a 14, para meninos e para meninas, que entrou recentemente, mas existe sobra de vacina em muitas dessas UBS. Então, você fica muito exposto em relação a isso. Se a gente já tem uma certa dificuldade de atendimento de adolescente, nas UBS, você fica imaginando um adolescente transgênero. Ou alguém que é adolescente, que ainda se sente transgênero, mas ainda não verbalizou isso. É muito complicado, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no desfecho de saúde relacionado ao HPV, entre mulheres transgêneras. Perdão. Então, esse HPV autocoletado, né? Aqui já a gente está fazendo identificação apenas através de PCR, ok? Então, swab anal, você tem, em mulheres transgêneros, você tem 80,6 de anormalidade. Ou seja, mulheres transgêneras, ela tem 80,6 Papa Nicolau alterado. Qual é a população geral? Metade. E os homens que fazem sexo com homens? 70,6. Por que eles comparam com o homem? Porque o homem que faz sexo com o homem, ele tem uma alta prevalência de HPV anal. Então, esse HPV anal, ele não precisa estar causando modificações. Ele pode estar apenas lá, né? Como qualquer mulher cis, ele também pode estar apenas lá. Mas essa autocoleta mostra para a gente que em cavidade anal, mulheres transgênero e homem que faz sexo com homem tem uma alta prevalência. Nós já sabíamos disso aqui. E das mulheres transgênero surpreendeu, porque é muito maior do que a população de homem que faz sexo com homem. Ou seja, se a gente tem um serviço de saúde pública que quer fazer um investimento para evitar
doença anal associada ao HPV, ela tem que apostar em mulheres transgênero e homens que fazem sexo com homens. E essa mesma aqui, ó, ele fez um recortezinho na pesquisa só para paciente HIV positivo. E aí ele foi fazer, que isso também nos Estados Unidos como no Brasil, vocês sabem, ou deveriam saber, que paciente HIV positivo, a gente deve fazer citologia anal. Com que frequência? Anual. Então, esses aqui, eles viram que 95% dessa citologia está normal, 59% era de alto risco ou câncer já. Ou seja, mais da metade das mulheres transgênero. E nos homens, 83% anormais, 39% lesão de alto grau ou câncer já. Então, vejam como as mulheres transgêneras são extremamente impactadas com a presença do HPV. Então, elas deveriam ser, vamos dizer assim, a população-alvo, esse é o nome, para que você faça esse HPV. Agora, recentemente, 2 meses atrás, não lembro, o Ministério da Saúde assinou um termo de que mulheres e mulheres, crianças, adolescentes, mulheres adultas, vítimas de violências sexuais, devem ser priorizadas na vacina por HPV. Então, mulheres transgêneros também. Então, essas mudanças de protocolos de saúde pública, elas devem ser baseadas em pesquisa. E isso aqui, como foi a pesquisa para mulheres vítimas de abuso. Essa aqui é uma pesquisa muito importante que a gente deveria levar em consideração. Prevalência de HIV agora. HIV e pessoas trans. Nós temos uma prevalência geral padronizada de HIV, dessa pesquisa com base nos pesos de cada país por ano. Isso aqui foi uma revisão sistemática com meta-análise. Então, vocês viram que a prevalência geral para a infecção de HIV em trans femininos é em torno de 19%, quase 20%. Os masculinos é um pouquinho, bem pouquinho mesmo, né? A prevalência variou de acordo com a região geográfica e o tipo de amostragem. Então, se a gente perguntar assim, qual seria o meu risco? Né? Que é o R é para isso, é para o risco de você ter o HIV por trans feminino é em torno de 66. Por trans masculino, 6. Pessoal, trans feminino, 66, é muito alto. É altíssimo você ter agora eu travei. Odds ratio é muito alto. Então, outra população, a população trans também precisa ser priorizada nessa categoria. Então, vejam-se, nós temos uma população que é extremamente vulnerável culturalmente, uma grande parcela socialmente e também na assistência médica. Se você for em qualquer unidade de saúde hoje e você pedir, por exemplo, tiver mais de 14 anos, e pedir uma vacina contra o HPV, mas ela vai perguntar, mas por que você tem mais de 14 anos? Porque eu sou uma pessoa trans, duvido que você vai receber, mesmo porque não é protocolo do Brasil. E aqui, ó, viu como eu sou rápida na aula? E aqui é a finalização da minha aula. E o que é grande importante, nós que vamos ser, nós não, vocês, né? Porque eu já estou passadinha. Vocês que são o futuro aí dos profissionais de saúde, o pessoal da enfermagem, o pessoal da medicina, os biólogos, a gente precisa mudar como a gente encara essas novas populações. Algumas populações são muito vulneráveis, então a gente precisa fazer com que isso seja direcionado para elas. Não é tirar direito de outra, muito pelo contrário.
é a gente tentar levar o que a maioria da população no Brasil, que querendo ou não, tem uma assistência vacinal muito boa para essas populações. Então, não adianta a gente fugir desses assuntos, porque os assuntos vão vir até nós, como profissional de saúde. Nós vamos, com certeza, atender mulheres homossexuais, mulheres trans, homens trans. Em algum momento da nossa vida a gente vai fazer isso. E aí, para você não sabe se perder, você precisa treinar. Então, você treina como? Se informando, participando desses webinários, conversando. E, claro, sempre basear as suas condutas em evidências. Nunca, jamais levar em consideração. Quer dizer, expertise é bom, né, pessoal? Mas o importante mesmo são as evidências para você usar. Ok? Esse aqui é o meu Instagram. Quem não tá, quem quiser pode me adicionar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela aula, Rose. Foi muito boa. Eu estou aqui já pensando em uma dúvida, né, a respeito da cirurgia de. Não sei se é ressignificação, não é ressignificação, né? Eu ia falar, eu tenho problema, dificuldade. Tá certo. A cirurgia de ressignificação e na mulher que vai ser trans, como fica a microbiota dela? Você também tem um epitélio mais fino, alguma coisa Fala assim. da mulher, da mulher biológica, que é um transmasculino, ou do homem biológico, que é um transfeminino? É um transfeminino, no caso. Transfeminino. Eu tinha esse slide também, mas eu não achei. Uma aula que eu dei também, inclusive recentemente. A microbiota da mulher trans que fez a cirurgia, né, da neovagina, ela é um misto. Ela é muito parecida com a microbiota da pele. Porque, na verdade, é a pele do pênis ou a pele da bolsa escrotal com o pênis, depende do tamanho do pênis. Então, o que a gente tem na literatura é o seguinte: esse ambiente vaginal, ele nunca vai transicionar para um epitélio vaginal. Então, o que você tem ali é outra coisa, entendeu? Então, você não tem, por exemplo, lactobacilos, você tem muito germe de pele, aí, dependendo se você fizer um bom preparo, por exemplo, quando essas pacientes vão ser operadas, é orientado a elas fazerem laser, para tirar todo o epitélio. Porque você já pensou o epitélio nascendo dentro da vagina? Então, elas são orientadas a tirar todo esse epitélio. Então, é muito diferente do que é um ambiente vaginal, um microbioma vaginal. Mas, assim, os trabalhos mostram que, em geral, você não tem grandes complicações. O que você tem, às vezes, é o odor. É a mesma coisa que você tem nos homens trans. Como é muito ressecado, você pode ter o aparecimento de odores que realmente incomoda muito os homens trans e as mulheres trans não tanto. Entendi, muito obrigada. Se mais alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu deixei aqui no chat um form de presença, todo mundo pode preencher e fiquem à vontade, vocês recebem certificado. E pode perguntar, acho que a Vanessa queria falar, eu acabei cortando, e depois é você, Cris. Pode falar, Cris. Cris é minha chefe. Imagina. Boa noite a todos. Parabéns, Rose, pela aula, pela oportunidade de aprender sempre com você. A minha dúvida é o seguinte: nós, como profissionais de saúde, na nossa unidade básica, como que é a frequência dessa citologia anal nas mulheres trans, nas mulheres cis e nas mulheres homossexuais? Olha, Existe um protocolo do Ministério da Saúde? O protocolo do Ministério da Saúde, ele faz deferência para as mulheres, para
portadores de HIV. Os pacientes portadores de HIV devem fazer citologia anal anual. Com que portadores? Homens que fazem sexo com homens e mulheres praticantes de sexo anal. Então, as mulheres trans, elas têm atividade sexual anal, principalmente as que ainda não foram, eu vou falar operadas, sei que é um nome feio, mas vai ficar mais fácil. Principalmente as que não fizeram a neovagina. Então, elas têm atividade sexual anal. Então, elas estariam nessa categoria de praticantes de sexo anal. Os homens trans, eles também fazem sexo anal, mas, em geral, eles não fazem sexo anal com penetração. Eles fazem mais sexo oral. Se você perguntar se tem protocolo para acolher deles, não. Aí eu acho que é mais a sua anamnese, conversando se usar DIDO e tudo mais, o risco de lesão. E aí sim, porque a diversidade que eu falo de parceria, ela é tão grande quanto as mulheres trans, tá? Pessoal, é muito importante deixar claro que isso não é um preconceito. Isso aí eu estou falando de evidências. O que eu estou falando está baseado em evidências, tá bom? É claro que tem casais que ficam anos e tudo mais. Mas é importante, então, para homens que fazem sexo com homens, para pacientes portadoras de HIV, tanto homens quanto mulheres, e as outras, eu acredito que você precisa conversar com elas e estabelecer o que você acha que não tem protocolo para elas. Ok, obrigada, Rose. Imagina. Vanessa? Oi. Ô, Rose, tem algum protocolo diferente de periodicidade de coleta de histologia oncótica em homens trans? Eu acabei de falar, Vanessa. Os homens trans, eles... não falei não, desculpa. Eu que não entendi a sua pergunta. Mil perdões. Os homens trans, pelas aquelas modificações que eu mostrei para vocês, eles estão muito mais sujeitos às doenças de transmissão sexual, principalmente o HPV. Não sei, está fora do meu conhecimento se existe aumento da frequência. Eu acredito que se você colher de acordo com as mulheres que fazem a coleta, 2 normais, e aí você fazer a cada 3 anos, eu acho que está dentro do que se espera. Agora, é muito importante, a gente está focando muito a questão da citologia. E ok, está certo. Mas a gente não pode esquecer as doenças de transmissão sexual, porque elas são sinérgicas com as lesões de colo. Principalmente, clamídia, principalmente clamídia desesperada. E também não podem esquecer das disbioses, porque um homem trans, Vanessa, como eu mostrei para vocês, a chance de ter uma citologia alterada é muito parecida com as mulheres cis, mas a disbiose dele é lá em cima, então ele vai ter vaginose bacteriana, e aí ele tem mais chance de pegar outras DSTs, inclusive HIV. Entendi. Mas alguém tem alguma dúvida? Em respeito a isso que a Vanessa acabou de perguntar, eu fui dar uma pesquisadinha que também me interessou. Eu vou mandar aqui no chat um documento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fala que homens homossexuais, e transexuais podem fazer no mesmo período que mulheres. Faz com a mesma periodiciosidade. Essa é a minha palavra que eu não consigo falar. Eu tenho uma lista de palavras que eu não consigo falar. Tá bom. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória. Mais alguma coisa? Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença, pessoal. E a amanhã, gente também agradece. Amanhã tem a aula da doutora Gabi, não falta. Aí é para minhas alunas, tá bom? Perfeito. E eu queria fazer um convite também para vocês.
Se vocês quiserem acompanhar a nossa liga, fiquem à vontade, a gente pode... Eu vou passar aqui o Instagram, a gente tem aula sempre a respeito desse assunto, qualquer pessoa pode participar. A gente agradece muito, Rose, pela sua participação, por ter aceitado o convite, e todo mundo que participou até agora com a gente. Tá bom. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, Rose. Boa noite, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.